Livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração. Deus falou muito forte comigo sobre ministério. E antes de eu ministrar essa live, o Espírito Santo me lembrou desse versículo. E dizei a Arquipo. O que era para dizer a Arquipo? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava finalizando a sua carta à igreja aos Colossenses, a igreja de Colossos, e aqui ele estava fazendo as saudações finais. E aqui, quando ele está para terminar a carta, o Espírito Santo lembra a respeito de Arquipo, que não estava mais atentando para o seu ministério. Ele não estava exercendo mais o seu ministério, ele não estava cumprindo mais o seu ministério. O que quer dizer ministério? Ofício. É aquela pessoa que executa. É aquela pessoa que trabalha, que tem uma atividade. E ele tinha um chamado de Deus e um propósito de Deus, mas ele não estava cumprindo mais. Ele não estava exercendo mais. E isso é perigoso, pessoal. Ele deixou o dom dele, o talento dele parado. A Bíblia fala a respeito dos talentos, que um ganhou 5 e multiplicou, outro ganhou 2 e multiplicou, mas teve um que recebeu um talento e não multiplicou, e o destino dele foi terrível. A consequência vem para quem Deus confiou algo a ela e ela não executa, e ela não faz. E todos nós, irmãos, viemos a esse mundo com uma missão. Eu sempre digo pela palavra, porque Deus me deu esse entendimento há alguns anos, não deixe de exercer o seu ministério, o seu chamado. Irmão, se te perseguiu na cidade, vá para outra, mas não abandone o seu chamado, não abandone o seu ministério. Você tem que cumpri-lo, porque é você que vai prestar conta a Deus. Deus não vai cobrar de fulano, de cicrano. Não, Deus deu foi para você. Não importa o que aconteceu, as lutas, as perseguições, é você que tem que exercer. Em nome de Jesus. A unção ele te deu, mas não é para ficar parado. Você se lembra de Timóteo? O apóstolo Paulo também, quando escreve a Timóteo, o Espírito Santo lembra ele, avisa Timóteo que o dom dele está parado. Ele não está exercendo o ministério dele, não. Ele precisa cumprir, ele precisa tomar uma atitude, ele precisa se levantar. Então, o ministério, o chamado, o ofício, o trabalho, é para ser exercido, independente de qualquer que seja. Depois você leia a primeira carta aos Coríntios 12, principalmente do versículo 27 em diante, que ali fala de alguns ministérios, além dos 5, né? Ministérios ministeriais, que é apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Mas lá fala do ministério de socorro, de variedade de línguas e outros tais. Claro que tem muitos que não estão listados ali, mas é só para você entender que todos nós no corpo de Cristo temos o ofício. Por exemplo, o caso de Timóteo, ele estava recebendo uma responsabilidade muito grande, porque o apóstolo Paulo estava preso. Quando ele escreve essa última carta para ele, que ele já tinha falado na primeira e fala na segunda também, segunda carta a Timóteo, desperta o dom, desperta o dom. Porque na primeira vez ele não tinha despertado na primeira carta que ele tinha enviado. E na segunda, que foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava para morrer, porque ele sabia que estava sendo oferecido como sacrifício, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem deveria assumir o lugar? Timóteo. E Timóteo precisava despertar o dom, porque senão, irmãos, para quem que Paulo iria passar o bastão? Por isso que a importância do discipulado, por isso que a importância de fazer discípulos. Mas é necessário também que os discipulados, eles despertem o dom deles, porque Deus quer usá-los. Em nome de Jesus.
Porque Deus conta com aquela pessoa, Deus deu o talento, a capacidade para ela, e precisa ser exercido em algum momento. Deus vai querer, por isso que haverá o acerto de contas, né, dos talentos, por exemplo, vai haver. E a gente precisa fazer o que Deus mandou a gente fazer, pessoal. Coloque isso no seu coração, isso é muito sério. Tem muita gente que às vezes nem crê mais nessas coisas, irmãos. Não acredita que Deus deu um talento para ela, que ela pode enterrar, fazer da vida dela o que ela quiser. Não, irmãos. O apóstolo Paulo falou assim, nós somos entregues à morte todos os dias. Nós temos que exercer. Por isso que Jesus falou, olha, se vocês fazem somente o que é mandado, vocês são servos inúteis. Olha o que Jesus falou. Ele disse que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Por isso que é importante a gente despertar do sono, voltar ao primeiro amor e exercer o que Deus mandou a gente fazer. Muitas das vezes, o outro faz, o fulano faz. Não, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua missão. Deus levantou, né? O Senhor Jesus levantou 12 apóstolos e cada um tinha a sua função. Depois Deus levantou mais. A igreja de Jesus cresceu. Então Jesus vai levantando pessoas e vai colocando em vários lugares, dentro da igreja e fora da igreja também. Porque o ministério não é só exercido dentro da igreja, mas fora também. Então é importante a gente estar ligado. Será que você está atentando para o chamado de Deus, para o propósito de Deus na sua vida? O apóstolo Paulo fala sério com Arquipo aqui. Eu vou ler novamente. Colossenses 4,17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Outra coisa muito importante, esse ministério ele recebeu no Senhor. Não foi um homem algum que levantou o Arquipo. Não. Ele foi levantado por Deus, ele foi chamado por Deus. Quem dá unção, quem dá o ministério não é um homem, é Deus. É Deus que nos ungiu. Você se lembra quando Jesus ele leu o livro de Isaías? Ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Então nós somos ungidos do Senhor para cumprir o propósito e a missão de Deus nessa terra. Deus teve que tirar, por exemplo, Moisés lá do palácio, lá da zona de conforto, que ele estava muito bem, e Deus tirou para ele ver o sofrimento do povo. E quando ele viu, ele tomou atitude. Deus preparou ele. Então nós precisamos guerrear as guerras do Senhor, cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Eu, por exemplo, Deus me chamou para o pastorado. E a Bíblia diz que aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. Mas eu vou dizer para você, não é fácil não. Não é. O apóstolo Paulo uma certa vez disse, uma grande porta se me abriu e há muitos adversários. Todos nós, que fomos chamados por Deus, todos nós. Você pode se preparar, irmãos. Quando a gente exercer uma porta a se abrir para ministrar o evangelho, testemunhar de Jesus, evangelizar, você se prepara. A porta se abre, mas há muitos adversários. Às vezes até dentro de casa, viu? Até dentro de casa. José, Deus deu um ministério para ele que seria governador. Deus permitiu tudo aquilo acontecer na vida dele. Deus permitiu mesmo para que ele chegasse no Egito, para cumprir o propósito. Então todos nós temos, irmãos, e você já sabe qual o seu ministério, qual o seu propósito. E quem te ungiu foi Deus. Pastor, como que eu sei o meu dom? Eu já comentei sobre isso aqui. É aquilo que você gosta de fazer, que você se realiza. Os outros não vão entender, mas só quem realiza, quem faz, é que vai entender. Ele tem prazer de fazer aquilo. Aquilo não é um peso para ele. Por exemplo, quando chama alguém para evangelizar, ele diz, não sei o quê, mas para outro ele não vê a hora de sair para a rua, para falar de Cristo, para falar de Jesus. Claro que ser testemunha de Cristo é para todos, mas tem o ministério específico de evangelista. E como também tem outro que fala assim, eu vou fazer isso, e de repente aquele outro já fala, eu faço, mas não é o que eu gosto de fazer. Mas é óbvio que tem coisas que às vezes não é a nossa função e Deus pode nos usar por um período de tempo, como aconteceu com os apóstolos. Quando Jesus levantou os apóstolos, eles faziam papéis, né, de apóstolo,
profetas, pastores, mestres e evangelistas. Mas com o passar do tempo, como a igreja foi crescendo, Deus foi levantando pastores, Deus foi levantando diáconos. Vocês estão entendendo? Mas eles tinham um ministério deles próprio, que Deus deu a ele. E você sabe qual é o seu ministério. Você precisa cumpri-lo. Toma cuidado. Ele diz aqui, atenta. Olha aí, preste atenção. Está falando pacto. Você tem que cumprir o que Deus te deu. Então, voltando a falar aqui de Timóteo. Timóteo, ele estava parado, irmãos. Ele estava até meio com medo. O apóstolo Paulo chega a dizer para ele, Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Imagine, eles viviam numa perseguição cruel naquela época, onde os crentes eram jogados aos leões na arena, onde os crentes eram colocados na cruz, outros eram colocados em postes, colocavam pinches nele e queimavam por causa de Cristo. É sério, pessoal. É sério, é sério. Mas, graças a Deus, irmãos, que muitos fiéis ali ficaram firmes e cumpriram o seu chamado. Não desista do seu chamado. O Demas, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, fala assim, ó, Demas me abandonou. O Demas abandonou o ministério dele, pessoal. E por que ele abandonou o ministério dele? Sabe por quê? Porque ele foi atraído e seduzido pelo mundo. Ele amou o mundo. E a gente vê muitas pessoas aí fazendo isso nos dias de hoje. Até pregador mesmo. Está sendo seduzido e atraído pelo mundo e deixa de cumprir o seu ministério. Ou faz da sua igreja uma igreja mundana. Não tem diferença nenhuma da igreja dele com o mundo. Isso é muito sério. E Demas fez isso. Demas amou o mundo e deixou o seu ministério. É o que nós estamos vendo aí. Pessoas que têm talentos, que têm os seus dons, mas abandonam para servir ao mundo, para ser aplaudido pelo mundo, para ser celebridade no mundo, para curtir o mundo. Meu Pai do céu, e o mundo jaz no maligno. Então não cumpra o seu ministério. Você se lembra de Pedro? Pedro foi chamado por Jesus. Jesus orou a noite toda para escolher 12. Pedro era um deles. E Pedro foi um grande homem de Deus, mas ele teve uns vacilos, é verdade. Mas o que eu quero salientar aqui é que quando Pedro voltou a pescar, por que ele voltou a pescar? Porque Jesus tinha morrido. Mas Jesus tinha dado uma palavra, ó, depois que o Filho do Homem partir, eu vou adiante de vós para Galiléia. E Pedro, naquele momento, irmãos, ele abandonou o ministério dele e ainda influenciou outros, dizendo, vamos pescar. Depois você confirma lá em João capítulo 21. E voltou a pescar, pessoal, naquele momento. E deixou o ministério. E Jesus falou, olha, Pedro, não é para você pescar mais peixes. Pedro, é para você pescar homens. Mas ele ficou meio desanimado, desacreditado. E aí Jesus aparece para ele. E ele vê Jesus, né, ao longe, ele estava até nu. Olha que coisa. A pessoa, quando ela volta a fazer o que Jesus não mandou mais fazer, porque a porta que ele abre, ninguém fecha a porta que ele fecha, ninguém abre. Jesus tinha fechado aquela porta para ele. Não é para ele voltar a pescar mais. É para ele pescar homens. Ele deu ministério a eles, então aquela porta foi fechada. Aí ele tentou abrir aquela porta novamente. Não. Que Jesus, quando ressuscita, aparece para eles, está lá na beira da praia, está ali fazendo um peixinho para ele. Muito bonita a história, que não é mensagem, mas só para você entender. E quando Pedro fica sabendo que é o Senhor, ele estava nu e se vestiu. Olha que coisa. Tem muitas pessoas que perdem as vestes formosas, as vestes da unção do ministério. Tem pessoa que está tão desligada que não percebe que está andando nu, espiritualmente falando, pessoal. Não, tem que voltar a vestir a camisa do ministério. Quando eu falo ministério, não é placa de igreja não, pessoal. É vestir as vestes formosas, as vestes de unção que Deus deu para brilhar e resplandecer neste mundo. E quando Jesus fala com ele assim, chama ele, Pedro vem, Pedro, tu me amas? E você já conhece a história, perguntou 3 vezes a ele. E ele responde, sim, tu sabes que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Em outras palavras, Pedro, te chamei para isso. Eu não mandei você fazer outra coisa. É isso.
E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente é tentado às vezes, a dar um jeitinho na nossa vida, irmãos. Às vezes ficamos preocupados com algum setor da nossa vida, principalmente o financeiro. Não, preciso fazer alguma coisa, mas Deus mandou você fazer. O apóstolo Paulo só trabalhou por um período de tempo porque a igreja não honrou a igreja que ele pastoreou. E tinha até igreja de fora que procurava mandar alimento para ele. Está lá, depois você lê na Bíblia. Porque Deus chamou para exercer o ministério, irmãos. E ele cumpriu o ministério. Mesmo trabalhando ali, mas ele trabalhou mais do que os outros. A Bíblia diz que digno obreiro do seu salário. Eu quero que você entenda que o ministério é algo muito sério. O que dizer de Elias? Por causa de uma perseguição, grande homem de Deus. Por causa da perseguição de Jezabel, irmão, ele desanimou. Ele fugiu. E eu sei o que é isto. Você também deve saber, quem já passou por perseguições, principalmente ministeriais. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Ele chegou a pedir a morte. Ele falou, Deus, tira a minha vida. Mas aí Deus envia o anjo, alimenta ele, a unção vem. Oh, glória a Deus, ele exerce o ministério dele. Tinha muita coisa ainda para ele fazer. E às vezes o desânimo vem à porta. Às vezes uma perseguição violenta para tentar nos tirar de cena, fazer com que a gente não exercite mais o ministério, o dom que ele nos deu. Aí a gente fica triste, fica desanimado, não vou fazer mais. Não, se levante. Deus vai insistir com você, como insistiu com Pedro, como insistiu com Elias, como insistiu com Jonas. Ô Jonas, vai para tal lugar, vai para Nínive. Não, ele vai para Tarsis. Não, mas Deus mandou ir para Nínive. Ele insistiu de ir para Tarsis. E olha o que aconteceu, você já conhece a história. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Você não tem que agradar homens. Você não tem que agradar pessoas. Ah, mas fulano vai ficar triste. Aí, se Deus está mandando, se é Deus que te chamou, vai para Nínive. Se é para Tarsis, Deus envia. Mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Não se faça escravo dos homens, irmãos. De ninguém, de placa de igreja de ninguém. Você tem que entender o seu ministério. Se Deus te chamou para servir em tal lugar, amém. E fique firme. Fique firme. Mas se Deus não quer que você esteja em certo lugar, por que você está ali? Por que você insiste? Aí está vindo tempestade para a sua vida. Está vindo tempestade, porque você não está na direção, você não está na obediência. E ainda você prejudica os outros, como Jonas. Jonas prejudicou lá os marinheiros. As pessoas perderam seus bens, tiveram que jogar as riquezas no mar, porque Deus não queria ele naquele barco. Deus não queria que ele fosse para Tarsis. O chamado dele naquele momento é para Nínive. Por isso estava dando tudo errado. Só quando ele foi lançado no mar, acabou a tempestade. Que ele se arrependeu, orou lá dentro do ventre do peixe e voltou. E fez o que Deus mandou fazer e teve sucesso. Talvez você não está tendo sucesso porque você não está onde Deus quer que você esteja. Você precisa entender o seu chamado e a direção de Deus. Quem guia o servo de Deus é o Espírito Santo. Se ele está dando a direção, vai por aqui, porque ele sabe. Por mais que seja um caminho complicado. A Bíblia fala que quando Deus libertou o povo do Egito, levou para um caminho mais longe. Por quê? Porque estava tendo guerra entre os filisteus e outros povos ali. Deus falou assim, não, para que eles não vejam a guerra e desistem queiram voltar para o Egito, eu vou rodear aqui com eles, vou para o caminho mais longe. Deus sabe. Ele que está no controle, ele sabe da nossa estrutura. Então, não seja um Jonas. Para de agradar quem quer que seja, você tem que agradar a Deus. O que dizer de Davi? Davi, em alguns momentos, olha, não foi fácil não, viu? Para exercer o ministério dele. Mas ele ficou firme até o fim. Teve alguns momentos que ele teve até a oportunidade de fazer mal a Saul, mas ele não fez. Ficou firme. Por isso que é chamado dos maiores reis de Israel. Irmãos, o que dizer de Judas?
vendeu seu ministério, irmãos. Deixou de fazer o que tinha que fazer e começou a se importar com o dinheiro. Se perdeu. Deixou de cumprir o ministério dele por causa do dinheiro. Eu estava vendo hoje, talvez você já tenha visto, um líder de uma igreja. Eu não estou falando mal não, pessoal, porque cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas ele fala assim: pessoal, você que é muito rico, você que tem muito dinheiro, e você tá para morrer aí, né? Você tá sentindo, tá percebendo, né? Quando você partir dessa vida, ei, deixa para a igreja, para que a gente possa fazer a obra, tal, 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 tal. E você vê, irmão, você não vê nada de Deus nisso. Porque é a pessoa que sente no coração. Não é uma coisa induzida ou mexer com o psicológico da pessoa. Por que as pessoas traziam o dinheiro à igreja? Na época do apóstolo Pedro, por exemplo. Por causa da perseguição. O que acontecia? Quem se convertia, irmãos, perdia trabalho. Não era contratado para trabalhar. Era um preconceito muito grande. E além disso, perdia suas casas, suas fazendas. Agora, se eles negassem a fé deles e negassem a Cristo, eles não perderiam suas casas, suas fazendas, não perderiam seus empregos. Mas quem se converte a Cristo verdadeiramente, ela faz como Moisés, irmãos. Moisés, quando cresceu, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, de uma pessoa famosa, porque ele escolheu os tesouros de Cristo, irmãos, do que os tesouros do mundo. O preço é alto. Por isso que, na época, na igreja primitiva, eles vendiam, porque eles iriam perder. Já que eu vou perder mesmo, eu prefiro dar à igreja. Dou para a igreja e a igreja ajuda os pobres. Você tem que entender o contexto. A pessoa não entende de interpretação de texto. Inclusive, a gente vê até nos ensinos aí públicos, né? Não quer que as pessoas entendam de interpretação. Por isso que hoje também muita gente está sofrendo, não consegue interpretar uma fala de alguém. Eu não estou falando nem dentro da igreja, estou falando fora da igreja. Não consegue interpretar o texto. Acredita em tudo que estou falando. Mas na igreja não é diferente, não. A pessoa não estuda, não busca e fica acreditando em tudo que o pastor está falando. Seja eu, seja quem for. Tem que discernir, tem que ouvir. Infelizmente, o Judas se perdeu. Como também o Balaão se perdeu. O negócio agora era o vil metal. Então o que a gente vê, pessoal, tem muita gente que deixa de cumprir o seu ministério por vários fatores. Mas graças a Deus tem alguns que despertam e voltam. Como Jonas voltou, como voltou o Elias, como voltou Pedro. E tantos outros, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a falar do Alexandre o Latoeiro. Ele fala assim: o Alexandre o Latoeiro me causou muitos males, resistindo às nossas palavras. Guarda-te também deles. Sabe quem disse isso? Paulo para Timóteo. Irmão, tem uns Alexandre Latoeiro aí, espiritualmente falando, que causa muito mal à obra de Deus. Perverte a fé de alguns, como Himeneu e Fileto, diz a palavra de Deus, dizendo que a ressurreição já era feita. As pessoas criam novas doutrinas. Sai revoltado de um ministério, de uma igreja, e começam a inventar heresias. Começam a colocar coisas dizendo que teve uma revelação de um anjo. Ué, mas a Bíblia diz que a gente não deve ouvir o anjo não, irmãos. Nós devemos ouvir o Espírito Santo. Já leu o livro de Hebreus, capítulo 1? Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Eu acredito no ministério de anjos. Acredito que Deus enviou o anjo para falar com Pedro, para libertar Pedro da prisão, para falar com Paulo no navio. Eu não estou falando nesse sentido não, irmãos. Não é nesse sentido que eu estou falando, não. Tem muito. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí a gente vê seitas surgindo, como tantas outras aí que você conhece, porque ouviram um anjo, ouviram uma voz. A voz que nós temos que ouvir é a voz do Espírito Santo, que está de acordo com a palavra. Então, qual é a mensagem que Deus colocou no meu coração? Cumpra o seu ministério. Cumpra. Você recebeu ele de Deus.
Eu não sei qual é o seu ministério, talvez de contribuir, talvez é o ministério de auxiliar, de socorrer, de ajudar, é o trabalho social. Você sabe o que é seu ministério. Ajudar na igreja, ser pregador. Ô, irmãos, o seu ministério tem que ser exercido, porque muita gente precisa desse dom que você tem, desse ministério que você tem. Eu fico assim, porque eu já vi, já ouvi também, quando um pastor fala assim, eu não preciso de ninguém aqui, pessoal, não preciso desses obreiros. Ele é Jesus, por acaso? Será que ele tem todos os dons do Espírito Santo para ele falar isso? Quem tinha todos os dons do Espírito Santo era Jesus, o único. Porque cada um tem um dom. Claro que os dons operam na vida de uma pessoa crente em Cristo e batizada com o Espírito Santo, claro. Mas cada um tem um dom específico. Então cada um precisa do dom do outro. Que negócio é esse? Então, quem tem discernimento vai discernir bem tudo. E ele de ninguém discernido. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas o seu chamado, a sua função, você tem que cumprir. Eu não sei qual é a sua, mas você sabe. É o que te realiza. Você se sente feliz quando faz. Eu conheço uma pessoa esses dias, eu fui fazer uma visita, a pessoa estava ali trabalhando na limpeza da casa dela, da casa da mãe. Que coisa linda. E não para e tal. Para ela é um prazer, um hobby. Mas tem, por exemplo, mulher que já não gosta de limpar a casa. Limpa, mas não gosta. Mas limpa, porque tem que limpar. Tem mulher que às vezes não gosta de fazer comida. Mas tem que fazer. Ainda mais se for casada. Mas tem gente que tem o prazer de fazer e faz vários pratos. Cada um com seu chamado, com seu dom. Mas um que tem um dom não critica o outro que não tem aquele dom. Porque quando a gente tem um dom, a gente faz perfeito aquilo que Deus nos deu para fazer. E vamos nos aperfeiçoando mais e mais. Mas aquele que não tem um dom, ele faz. Mas talvez não com tanta perfeição. Respeite o dom um do outro, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu. Eu finalizo aqui lendo o versículo onde nós começamos. Colossenses 4,17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Olha o que acontece se você atentar para o ministério que Deus te deu. Se você cumprir o que Deus mandou você fazer. Lembrando que aqui era a saudação final que o apóstolo Paulo estava dando à igreja de Colossos através dessa carta. Pode perceber que é o penúltimo versículo. O Espírito Santo lembrou, fala para Arco, que ele não está tentando para o ministério dele, não. Ele precisa cumprir, porque foi Deus que deu. E nós vamos estar diante de Deus um dia. Lembre-se do talento. Olha o que diz. Quem cumpre o ministério? Quando Deus me deu essa palavra, eu vibrava, irmãos. Mas eu vou finalizar com eles. Eu vou ler aqui Mateus, para você nunca mais esquecer essa passagem bíblica. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí o versículo 5 diz, Jesus enviou estes 12, e eles foram. Depois Jesus enviou mais 70, eles foram. Mas olha o contexto aqui, porque você sabe que a Bíblia não era escrita nem em capítulo, nem em versículo. Mas olha o que diz o capítulo 11, logo em seguida, depois que eles foram. Eles obedeceram o chamado de Jesus, cumpriram o ministério deles. Aí, olha o que Jesus fez. Os 12 foram ao capítulo 11, versículo 1. Nunca mais se esqueça disso. Capítulo 11, versículo 1 de Mateus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Oh, glória a Deus! Quando Jesus acabou de instruir os seus discípulos, para que eles exercessem o chamado deles, eles obedeceram e foram, Jesus fez o quê?
foi na cidade deles, no bairro deles, na família deles. Às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo porque minha família não é salva, eu não entendo porque Jesus não alcançou aqui o meu bairro, porque Jesus... Ei, você está exercendo o seu chamado? Você está exercendo o seu chamado? Está aqui no seu que eu estou falando, isso aqui é revelação do Espírito Santo. Quando a pessoa atenta para o seu ministério e exerce o que tem que ser feito, e faz, você pode ter certeza, Jesus vai estar lá na casa dela, Jesus vai visitar um parente dela, vai usar alguém, vai visitar com a sua presença, vai no bairro dela, na rua dela, o evangelho vai ser pregado, vai ter conversão ali. Imagine, o próprio Jesus foi. Eita glória! Se você entendeu essa palavra, você vai cumprir o ministério que Deus te deu. Você vai exercer o ministério que Deus te deu. Em nome de Jesus, irmãos, faça. Então, por isso, a partir de hoje, você vai se levantar e vai dizer, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou parado. Eu não estou exercendo mais. Eu estou que nem Timóteo, eu estou que nem Arco. Eu preciso me levantar e fazer o que Deus mandou fazer. Eu tenho que voltar a contribuir, eu tenho que voltar a fazer, eu tenho que voltar a ajudar, eu tenho que fazer o que Deus mandou fazer. Você vai ver Deus cuidando de tudo. Você vai ver a salvação entrando na sua casa, como entrou na casa aqui. Você vai ver muitas coisas acontecendo no seu bairro, na sua rua. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa é a palavra. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você puder fechar os teus olhos. Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus. Que palavra poderosa que o Senhor nos deu. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome por esta palavra. E que, Senhor, meu Deus, venha abençoar muito mais gente, muito mais dos teus servos, usando a boca deles para abençoar. Oh, Deus, quem precisa ouvir, meu Pai, a tua palavra. Eu sei que tem 7.000 espalhados. Ah, meu Deus, que da nossa boca venham sair palavras da verdade. Palavras que edificam, que levantam as pessoas, que exortam. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti por cada vida de pessoa sintonizada nesta live. Eu peço a Ti que o Senhor as abençoe, que o Senhor derrame o Teu poder sobre elas. E cada uma dessas pessoas tem um chamado específico, tem um dom a exercer. Por isso, opera, Pai, e desperta, ajuda a despertar esse dom. Meu Pai, ajuda essa pessoa a multiplicar esse talento. Dê a vitória, Pai. Meu Pai, destrua toda barreira, arranque todo impedimento na vida desta pessoa, em um nome de Jesus, e dê discernimento e sabedoria a ela. Que essa pessoa venha cumprir o ministério que o Senhor deu. E se porventura essa pessoa estiver sofrendo uma perseguição muito grande, Deus, como aconteceu com Elias, como aconteceu com tantos outros, como Davi, dê a vitória, Pai. E ajude essa pessoa a estar, oh meu Pai querido, no lugar que o Senhor quer que ela esteja para exercer esse ministério. Em nome de Jesus, às vezes querem impedir e podar as pessoas de exercer, mas o Senhor é Deus. E eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Que assim seja, Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém.